ficando um pouco com medo. Ô, Mustache, eu conversei com o Oswaldinho, viu, Mustache? Eu tô ficando um pouco com medo. Pelo grande, dói mais? Não, o que faz doer mais é você não saber fazer uma técnica perfeita. É? É. Então, pandemia. Veio pandemia, 2 anos, e teve pessoas que, infelizmente, não saíam de casa, né? Aí, vou inventar um nome aqui, a Ruth. A Ruth foi lá e procurou a Flávia. Minha Aí, sogra. A Ruth tava com a Chewbacca, assim... Bastante pelo, é isso? Isso, tava mais Sim, peludinha. peludinha. É cera direta e vrap ou não? É cera direta e wrap, desde que você utilize a técnica MAC, que é uma técnica desenvolvida por mim, que é o mapeamento. Toda depiladora precisa saber fazer o mapeamento. Então, não preciso dar uma podada ali pra... Depende, se você tiver com a Amazona ali, né? Ela Aí é tem diferente. técnica desenvolvida por ela, você escutou? É que eu tô preocupado. Mas é que não esteja ao ponto de fazer trança, né? Senão aí tem que exato. aparar. Aí tem que aparar. Isso. Tá, vamos Mas tem, por exemplo, mas tem coisas que até mesmo você aparar o pelo ali atrapalha a depiladora se ela não souber o tamanho correto. Tá vendo, gente? Tem toda uma logística Tem por trás, a tá quantidade vendo? de cera. E a gente acha que é só colocar cera e Não, arrancar. quantidade de pelo, por exemplo. Se você tem mais pelo, a camada de cera precisa ser mais grossa. Não pode ser. E aquele quebra. negócio de... eu passo máquina e aí o pelo engrossa. E aí eu começo a depilar na cera. Sim. Afina mesmo? Sim. E de não fato é mito. engrossa a lâmina? Engrossa porque o que acontece? O pelo, ele vem da raiz, certo? Então, conforme ele vai ficando ali, a raiz, ela vai ficando, como eu posso falar de uma forma que vocês possam entender, mais grossa, vamos dizer assim, que fica tanto quando você puxa a cera, você utiliza a lâmina? Não, é maquininha. Mesma coisa. Então, quando você puxa a cera, que você olha o bulbo do pelo, ele é muito grosseiro, ele é todo branco. Agora, quando você faz a depilação com cera, né, que você retira o cero o pelo da raiz, ele sai uma pontinha preta. Então, automaticamente vai afinando o seu Vai pelo. renovar, ele Isso, vai vir mais fraquinho. Exato. Aí, por exemplo, tem gente que vai falar assim, mas é depilação ou é epilação que existe nesses nomes? Então, por exemplo, epilação é quando você realmente tira o pelo da raiz. A depilação é quando você utiliza a maquininha ou a lâmina. Porém, não existe nenhuma cliente que chega no seu salão e fala assim, eu quero fazer epilação. Eu quero Então fazer esse é o termo depilação. correto? Epilação? Epilação não Cientificamente falando. Exatamente. Para você, depiladora, técnico. saber o que significa de termo técnico. Agora, quando você quer colocar isso na mente da sua cliente, que sempre depilou a vida inteira, aí você acaba, às vezes, até perdendo o cliente por conta disso. Porque você não precisa mudar a mente da sua cliente. Você precisa saber dominar técnicas e entender o porquê de cada coisa, entende? Então, por exemplo, vocês sempre vão escutar falando depilação, tá? Porque a minha Até cliente porque eu acho que esse termo sobre se usa isso. mais entre profissionais, né? Exato. Epilação. E às vezes nem usa. Não, e tá tudo bem se você quiser usar epilação, não tem problema nenhum, tá tudo certo. O importante é que você saiba o que você tá fazendo, porque tem muita gente que é epiladora, mas não sabe, mas só sabe quebrar o pelo da É cliente. bom pra fazer um marketing, né? Fazer verdade? sua epilação. Ô, Flávia, Você hoje exato. só dá curso, Flávia? Hoje eu só dou curso porque eu não tenho mais braço para fazer atendimento. Hoje eu treinei a minha sogra, então hoje ela ganha 100% para ela. Eu treinei, hoje ela só trabalha com depilação e ela passei todas as minhas clientes para ela. E fala uma coisa, você hoje, você pegou aquela mãe ali que não quer mais ficar dependendo do marido pra comprar um absorvente, né? Porque às vezes acaba acontecendo, o marido não quer que trabalhe, e, enfim. Sim. E aí ela faz a economia dela. Hoje, quanto que uma profissional gasta para ter todos os equipamentos para atender na casa da amiguinha? Eu levo lá, eu faço na sua casa. Olha, por exemplo... Por cima, assim. Sim, só para você entender que as pessoas também entendam. O método de depilação, que é o meu curso, né? Inclusive, está aberto as inscrições, tá, gente? Só para contar para vocês. Aquelas aulas ainda tá lá ou não, saiu? do YouTube já saiu do ar. Ai, perderam, Exato. perderam. Que não assiste mais. Então, o método ele é formado ele é composto por 4 cursos, né? Que é empreendedorismo, técnica, marketing digital e estratégias de vendas. Porque uma depiladora não pode só pensar em técnica. E a grande maioria dos cursos vendem isso. O quê? Só técnica. Isso. Você vai dominar a técnica, mas e aí? Como? Você precisa crescer. Se não tem cliente, Se não você tem como cliente- vai executar a técnica? Exatamente. Então, por exemplo, hoje,
dentro do método Verde Depilação, na área de empreendedorismo, eu ensino para todas elas, porque tem gente que tem o espaço para trabalhar em casa, tem gente que atende a domicílio, tem gente que não tem o espaço, não tem maca, mas você pode começar, porque você pode começar do zero atendendo na sua cama. Sim. Né? E tem gente que tem o seu próprio instituto de depilação. Então, dentro do método, tem todas essas formas de empreender para que ela possa, né, e entrar para o mercado, que é isso que importa, você dá o seu primeiro passo. Falando de atendimento a domicílio, você não precisa ter uma maca. Você não precisa ter maca para você levar até a cliente. Se você tiver, legal, bacana, mas você pode começar atendendo na cama, não tem problema. Mas quando você faz atendimento a domicílio, você precisa ter uma termoceira. Que é essa daqui. Isso, exato. Você precisa ter um aparelho Rolon também. Você precisa ter palito descartável, você precisa ter luva, você precisa ter os equipamentos, né, de proteção individual ali, os descartáveis. Mas você não precisa ter muita coisa para você começar. Tem gente que acha que para você iniciar, cara... Precisa ter a base para iniciar. E aí o retorno traz. Exato. E eu sempre costumo falar muito que antes, independente do mercado que você trabalha, você precisa conhecer mais profundo. Você tem esse Rolon aí? O que é o Rolon? Não. O Rolon, ele é uma... Como que coloca na internet? Como que coloca? Rolon, só escrever Rolon. Escreve Rolon depilação aí. Acho que, né? Isso, ajuda? pode Vê aí, Flávio, Gabi. o investimento mínimo hoje, assim, vamos supor, essa pergunta que o Eric fez aí, um investimento de uma pessoa que realmente... Eu falo muito hoje que o brasileiro ele é muito empreendedor. Sim. Então, muita gente que tá assistindo isso aqui, Sim. às vezes não sabe nem o que fazer em casa. E Exato. aí você tá passando uma confiança para quem tá lá do outro lado aqui, nos assistindo. É aquele? Isso, esse daí é o aparelho. É o Rolon? Isso, pode ser da Megabel? É esse? É da Megabel. Isso, esse daí é o aparelho Rolon, tá vendo? E aquele produtinho amarelo, ele é o produto. Ah, é aquele Que que... coloca o negocinho dentro pra esquentar, né? Exato, Mulher, exato. ela pegou esse de acha aí, ó, desse rosinha e passou. Na Colocou perna. no micro-ondas e puf. Na perna. É. É o que eu te falei, ainda bem que foi na perna. Então tinha um outro aparelho pra usar, não é só pegar o refil e mandar o Entende? refil. Não é nem... Na verdade, por exemplo, quem faz atendimento em casa que não tem condição de comprar um aparelho Rolon, você pode aquecer no micro-ondas, não tem problema. Desde que você saiba fazer o aquecimento. E o importante também é uma boa execução. Exato. One life, your body, your mind, tonight.